Pessoal, então nessa videoaula vamos aprender a como instalar e utilizar o HWinfo. O HWinfo é um programinha leve e robusto que, assim como outros como o CPU-Z, o Wide Extreme, serve para trazer informações do sistema e do hardware. Então estou aqui no site oficial dele, tem várias versões, a versão com instalação, o instalador, e as versões portáteis. Eu geralmente uso a versão portátil, é bem mais prático, tá bom? Então vocês irão acessar o site na descrição do vídeo e vir aqui em Free Download. Aí escolhe o local. Vou baixar no SourceForge e pronto. Eu geralmente salvo meus programas na pasta Program Files. Já tenho descompactado aqui a versão antiga. Vou descompactar a nova versão. E vou criar um atalho na área de trabalho. Primeiro eu vou apagar esse atalho aqui e vou adicionar esse atalho. Tem dois atalhos, tá bom? 32 bits, 64 bits. O meu Windows é 64 bits, então criarei um atalho para essa versão. E pronto, basta executar agora. Então, geralmente, quando você inicia o HWinfo pela primeira vez, ele mostra essa janela, onde ele pede para você escolher apenas a tabela de sensores, que geralmente é a mais completa, ou apenas o resumo. Mostrarei as duas opções, tá bom? Então, marco o resumo e toco em iniciar. Então aqui no modo resumido ele traz esse gadget suspenso aqui em cima, informando o uso atual de cada núcleo da CPU. Então esse daqui é o uso atual da minha CPU em cada núcleo individualmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele considera aqui somente os núcleos físicos, tá bom? Sem considerar os threads. Está variando bastante aqui porque eu estou gravando a tela. Eu posso fechar esse gadget. Na verdade o nome correto é widget. Eu confundi, tá galera? Esse widget aqui. Então aqui temos a versão resumida. Bem simples. Aqui em cima a seção da CPU, informando o nome, modelo, arquitetura. No meu caso, AMD Ryzen 5 4600G, 7 nanômetros, TDP de 65 watts, socket AM4, tamanho do cache L1, L2 e L3, núcleos, 6 núcleos físicos, 12 threads, tá bom? E as características, Os algoritmos embutidos nesse CPU, SSE4A, AVX, tem o AES também que não aparece aqui, não sei porquê. Apareceu aqui, esse daqui, ó, AES-NI, tá bom? Clock mínimo, clock base dele, o padrão 3700 MHz e o máximo que ele pode atingir no modo Boost, tá bom? O modo Boost é um leve overclock que a própria CPU faz de forma automática de acordo com a demanda, tá bom? Então podendo atingir 4300 MHz, mas no seu modo estoque padrãozinho ali, ela vai atingir no máximo 3700, tá bom? E aí tem os multiplicadores, a velocidade do buzz e assim por diante, tá bom? Então aqui 400 MHz, 100 MHz multiplicado por 4 e assim sucessivamente. Placa-mãe, temos o nome da placa-mãe, o modelo. A minha é uma Gigabyte B450M Gaming, chipset AMD B450. A data do BIOS, da sua última versão instalada. A versão está no modo UEFI, tá bom? Meu BIOS não está no modo Legacy. Informação muito importante aí. Memória. Ele informa o tamanho da memória física. Tenho dois pens de 8 GB cada um. DDR4, SDRAM. Essa aqui é a velocidade de cada um. Aproximadamente 1200 MHz. Estão trabalhando no modo Dual Channel. Aqui ele mostra em português, canal duplo. Mesma coisa que Dual Channel, tá bom? Então, duas vezes isso aqui, que é aproximadamente 1200 MHz, me dá 2400. Se eu abrir o gerenciador de tarefas e acessar a guia desempenho e memória, aqui embaixo mostra a velocidade 2400. Tem um pouco reservado para o sistema. Tá bom? Aqui tem o modo, como eu falei, e o tempo, o time da memória RAM. Cada fabricante tem um padrão de time para cada modelo de memória RAM. Isso você configura lá no BIOS, tá bom? Esses perfis podem ser classificados como GDEC ou XMP, beleza? Aqui eu posso escolher cada módulo individualmente, são módulos da Kingston. Um que pode atingir 3200 MHz e o outro que vai até 2666 MHz. Tem o tamanho individual de cada um. Clock máximo do módulo. Correção de erros de módulo de memória não tem nesse daqui. Nesse daqui também não. E tem o modelo, tá bom? E os times, como eu falei, que você pode configurar lá na BIOS. Perfil XMP. A tensão, 1.20 volts. A mesma coisa para esse pente aqui.
No seu perfil normal, ele pode utilizar 1.20 volts. Se eu quiser utilizar o perfil Game, né, XMP, Extreme Profile, ele vai consumir 1.35 volts. Isso aqui, mais uma vez, você configura lá nas configurações de memória do BIOS. Já aqui em GPU, ele traz informações do gráfico integrado no CPU, AMD Radeon Renoir. Meu francês não é muito bom, né? Mas acho que é assim que se pronuncia. Também conhecido como Radeon Vega. Aqui ele informa que o gráfico integrado suporta até PCI Express 4.0, ou seja, x16, né? 16 GB transfers por segundo. Porém, essas informações aqui são meio conflituosas, eu não sei ao certo, tá bom? Eu sei que no meu caso ele trabalha nesse perfil aqui, PCI Express 3.0, que trabalha com 8.0 GB transfers por segundo, tá bom? Agora eu creio que esse daqui seja o valor máximo que ele pode trabalhar. Aqui tem uma memória dedicada, que eu emprestei da memória RAM, e a largura de memória, 128 bits. O clock da GPU, atual, né? E o da memória. Sistema operacional, ele traz o nome, eu tenho Microsoft Windows 10 Professional, o nome da build, está no modo F. Secure Boot, desabilitado, aqui ele traz informações passando o mouse em cima. Acinzentado, não compatível com BIOS, vermelho no meu caso, compatível com BIOS, mas não habilitado no momento, verde, compatível e ativo. TPM, HVCI, ambos desabilitados, tá bom? Por isso aparecem na cor cinza. E aqui tem informações do disco, HD de 500 GB, 2 teras, meu SSD da WD Black, meu drive de DVD, todos funcionando perfeitamente, tá bom? Então um programa aí bem simples de usar, galera. Agora irei mostrar o modo completo com os sensores, tá bom? Então vou encerrar, abrir novamente e dessa vez escolher apenas sensores. Tem uma atualização aqui, mas é versão beta, tá bom? A versão estável é essa daqui mesmo. Então aqui eu tenho o modo sensor. Ele é bem prático de usar também, tá, galera? Com a diferença que ele tem mais informações, bastante sensores, tá bom? Mas aqui em cima temos informações do sistema, memória virtual comprometida em uso, né? Muito importante para você saber o tanto que seu computador usa em média de memória virtual, ou seja, arquivo de paginação, tá bom? Então eu recomendo que vocês mantenham esse programa aberto no seu Windows junto da inicialização para que você possa entender o uso de memória virtual máximo que o sistema faz e assim configurar o arquivo de paginação corretamente, tá bom? Se eu abrir aqui, o meu está configurado, cadê? Para ser gerenciado pelo sistema. Atualmente meu Windows está alocando 14 GB, o que é muita coisa, né? Então eu vou deixar o programa aberto para monitorar esse uso aqui. Aí é bom você abrir vários programas ao mesmo tempo, programas pesados que você usa com muita frequência, tá bom? Abra um projeto bem pesado e vai testando para você monitorar o uso máximo e se basear nessa informação. Aqui eu tenho tanto de memória virtual disponível, né? 23 GB, a porcentagem em uso, memória física utilizada, eu tenho 16 GB, 4 sendo utilizados, 9 disponível, o tanto em uso em porcentagem e a utilização do arquivo de paginação, 1%. Lembrando que aqui memória virtual, no caso, né, é a soma entre a memória do computador, né, a memória física, com o arquivo de paginação. É só passar o mouse aqui em cima que ele informa, beleza? Então, no caso, para monitorar exclusivamente o arquivo de paginação, temos que prestar atenção nesse dado aqui, nessa porcentagem. CPU, temos informações sobre cada core, cada núcleo, o multiplicador, beleza? Basicamente isso. Time da memória. Aqui embaixo temos as temperaturas da CPU, dos núcleos, né? E mais algumas informações aqui. Informações sobre throttling, estrangulamento térmico. Então aqui você pode observar as temperaturas de modo geral, largura de banda da memória RAM, atual, mínimo e máximo. Sensores aqui da placa-mãe, né, do chip ITE, intrusão de chassi, temperatura do circuito do VRM, PCI Express, CPU, chipset, no caso o ITE, tá bom? Temos o Smart do disco, no caso meu HD de 500 GB, o de 2 teras, o WD Black, meu SSD, tá bom? Então você pode monitorar por aqui. Total de gravações do host, né?
A mesma informações para os demais discos. Taxa de leitura, taxa de gravação, uma informação importante para você saber o tanto que está sendo escrito no máximo ou em média no seu disco, seja um HD ou um SSD, e ter uma ideia se o volume está muito alto ou baixo. Mesma coisa para os demais. Discos virtuais, eu não tenho nenhum. AMD Radeon Vega, placa de vídeo on-board, temperatura, mesma coisa, né? Memória dedicada. Aqui no caso só do Direct 3D, não tem nada a ver com a memória que eu compartilhei fisicamente. Velocidade, PCI Express 3.0, tá bom? Que equivale a 8.0 GB transfers por segundo. Aí tem mais algumas informações aqui, Present Moment, que eu nem sei o que é. Taxa de quadros, né? Muito interessante para jogos, para você monitorar a taxa máxima de quadros que essa placa de vídeo on-board atinge, ou no caso um off-board, uma placa de vídeo off-board, né? Placa de rede Realtek, total de download feito, total de upload feito, taxa de download e upload atual, erros do sistema reportados, total 0. Tá bom? Então bem prático. Daí aqui nesses botãozinhos você pode expandir a janela adicionando uma nova tabela para aparecer assim, ó, mais compactado, ou pode apagar. Eu gosto de deixar assim, ó, pelo menos 3 ou 4 para ocupar a tela inteira. Então bem simples, tá bom, galera? Agora eu vou ensinar como adicionar ou remover algum sensor aqui da tela. Então para configurar um sensor você vem até configurações. Pode ser que ele trave um pouco. Aqui você navega até a guia Layout. E aqui são todos os itens que estão sendo exibidos, ou seja, monitorados. Para você adicionar ou remover, escolhe uma aqui da lista, por exemplo, Windows Erros, e desmarca a caixa Mostrar. Automaticamente o monitoramento é desligado, tá bom? E veja que já sumiu aqui da lista. A mesma coisa para os demais itens que quiser remover. Já para mostrar, você escolhe aqui na lista, aqui embaixo, por exemplo, tensão 12 volts. Seleciono-a, toco em mostrar e ela já aparece aqui. Cadê? Aqui na parte da placa-mãe, 12 volts. Essa é a tensão da linha 12 volts atualmente, o valor máximo e a média, tá bom? Isso é muito útil em jogos para você saber como a sua fonte se comporta, se ela mantém as tensões ou se provoca uma queda muito grande na linha 12 volts, 3 volts e 5 volts, para você saber se a fonte está trabalhando bem e aguentando o tranco, né? Quando geralmente num programa pesado, renderização, jogos abertos, a tensão cair para 11.800, eu geralmente já considero que essa fonte já está pedindo arrego ali e já seria bom ou diminuir, né, a potência do computador ou substituir por uma fonte mais robusta. Mas claro, não é o único indicativo de fonte fraca, beleza, galera? Só um exemplo. Essas demais funções aqui eu não vou abordar porque é muita coisa, tá, galera? É muita coisa, eu não vou abordar uma guia por guia, só o mais importante mesmo, beleza? Aqui, por exemplo, você pode configurar as guias, né, de cada sensor, por exemplo, o valor atual, mínimo, máximo, médio, o uso, temperaturas, tensões, beleza? Vai brincando e vai descobrindo como que modifica, porque ele modifica em tempo real, quando você desmarca aqui uma caixa, tá vendo? Quanto mais guias, mais conteúdo será mostrado, obviamente, só que a tela fica bem preenchida, bem poluída, tá bom? Então tome cuidado com isso. E aqui em Layout, como eu falei, né, você configura os itens a serem exibidos ou ocultados. Tem muita coisa aqui, tá bom? Aí vocês vão brincando. Restaurar a ordem original. Se quiser reordenar, desmarca essa caixa e vai selecionando aqui, ó. Escolhe aqui um item e seta para cima ou para baixo para reordená-lo na lista, tá bom? Eu vou manter a ordem fixa. Então, bem prático. Eu vou fechar aqui, eu vou abrir de novo. Você pode acessar as configurações por aqui também, só que aqui se trata de configurações do programa em si, por exemplo, mostrar resumo do sistema na inicialização, mostrar sensores na inicialização, ou seja, abrir automaticamente o painel de sensores quando o HWInfo for iniciado, inicialização automática junto com o Windows.
atualização automática e assim por diante, tá bom? Não tem muito o que configurar aqui, pode fazer backup das configurações, verificar por atualizações. Já essas demais guias aqui eu não vou mexer, tá bom? Porque é muita coisa, mas é um programinha bem prático de mexer, tá, galera? Isso aí é o básico e já o suficiente para vocês usarem-o de forma satisfatória. Aqui tem um tema, o tema padrão é o Gigabyte Aorus, pode escolher automático, nenhum, tá bom? Eu deixo no padrão mesmo. Modo de cor, padrão, cinza, preto. Algumas funções aqui podem ser meio confusas, tipo essas duas aqui, aí vocês vão brincando, testando. Essas duas funções aqui, por exemplo, parece não estar funcionando, né? Porque deveriam exibir a janela diretamente, a janela de sensores, o que não está ocorrendo. Pode ser um bug do programa, mas enfim. É assim que utilizamos o HWInfo64, um programinha muito bom que eu uso em conjunto com o CPU-Z e o Disk Info, tá, galera? E que eu recomendo bastante. É bem levinho, tá bom? Ele ocupa em média 10, 11 megabytes, então um programa aí bem leve e robusto e fácil de usar. Então, se gostaram do vídeo, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal, tá, galera? Quando você minimizar ele, ele fica aberto aqui, ó, na área de notificação, tá bom? Bastando dar um clique nele e ele abre novamente. Beleza? Então, bem legal. Pode também personalizar por aqui, ó, com o botão direito do mouse, esconder o layout. Então, bem legal.